Está começando o Planeta A, mudando o mundo um episódio por vez. A Terra gira em torno do Sol. Ele, por sua vez, emite energia em forma de luz e calor, que ilumina o meu e o seu dia. Essa energia alcança o nosso planeta, que absorve uma parte dela e libera outra como forma de radiação térmica, ou calor. Sem os gases do efeito estufa em nossa atmosfera, todo esse calor escaparia para o espaço, fazendo o planeta congelar por completo, impedindo a vida. Portanto, a presença desses gases é sim importante para nós. Entenda nós como mais do que eu e você. Nós, todas as espécies que coabitam esse planeta. Sem esses gases, não estaríamos aqui. Mas como já dizia minha avó, a diferença do remédio para o veneno, meu filho, é a dose. Guarda essa informação, porque para continuar, eu preciso te contar uma história. A partir de 1500, esse lugar que chamamos de Brasil foi palco de uma das maiores violências da história da humanidade. A chegada de europeus brancos e civilizados significou ao mesmo tempo diversos extermínios. Extermínio da natureza, na transformação do território em grandes fazendas para exportação. Extermínio da humanidade ao eleger o outro como selvagem. Extermínio de modos de vida que se reproduziam em harmonia com a natureza. Extermínio de saberes associados a esses modos de vida. Extermínio de qualquer direito. Foi ali, naquele ano, que começaram as fagulhas, que hoje ardem e lambem de fogo todo o país. A escravização de pessoas e da natureza deu muito lucro. Construiu na Europa igrejas colossais, palácios exuberantes, com jardins ainda mais exuberantes. Abasteceu a nobreza europeia. A empresa colonial perdurou por exatos 322 anos aqui no Brasil. Sem pagar por matéria-prima e tão pouco salário, você pode imaginar a quantidade de recursos que ela faturou. Parte desse roubo colonial financiou um dos maiores acontecimentos do século XVIII, a Revolução Industrial. Em 1698, Thomas Savery, engenheiro militar inglês, criou um motor movido a carvão mineral, que tinha como objetivo retirar água das minas de exploração, e foi considerado uma das evoluções iniciais para a Revolução Industrial. Em 1765, James Watt, um fabricante de instrumentos para a Universidade de Glasgow, estava estudando uma máquina a vapor e conseguiu desenvolver uma maneira de aumentar a sua eficiência e minimizar os custos com o carvão utilizado como combustível. A máquina de Watt teve grande êxito e acabou substituindo as máquinas antigas. Para alguns, foi a máquina de Watt que ocasionou a Revolução Industrial. Por séculos, o carvão foi o combustível mais utilizado, até a descoberta do petróleo. Extraído a partir de 1859 nos Estados Unidos, logo sua produção ganhou escala. De 2.000 barris nesse ano, aumentou para aproximadamente 10 milhões de barris em 1874. Era questão de tempo para esse novo combustível se alastrar. E no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial se alimentou de petróleo. E logo depois, toda a nossa vida passou a se basear na energia da queima do petróleo e do carvão mineral. E você lembra o que minha avó dizia? A diferença do remédio para o veneno, meu filho, é a dose. Pois é. A queima do petróleo e do carvão mineral emitem na atmosfera os tais gases do efeito estufa, contribuindo para alterar a composição química da atmosfera. Como consequência, ela se torna mais capaz de reter aquele calor que a Terra reflete. E aí que rola a tal da emergência climática.
A humanidade está se auto-envenenando. E para ajudar a entender melhor como a humanidade está fazendo isso, eu converso com Miriam Garcia, que é gerente de políticas climáticas do World Resource Institute, o WRI. Obrigado por estar aqui no Planeta A, Miriam. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com os ouvintes do podcast do Planeta A. De início, Miriam, eu queria te perguntar quais são as fontes emissoras desses gases do efeito estufa que provocam a crise climática. Muito interessante. Quando pensamos a questão de aquecimento global, mudança do clima, é bem importante dizer que a ciência afirma de forma muito contundente que as alterações climáticas são devido às emissões humanas de gases de efeito estufa. Quando nós olhamos o perfil de emissões de gases de efeito estufa no mundo, energia representa mais de 70% dessas emissões. E aí você pode colocar nessa conta transporte, eletricidade, geração de calor e emissões fugitivas de queima de combustível fóssil. A maioria das emissões de CO2, de carbono da energia, quase que 90%, é proveniente do uso dos combustíveis fósseis, especialmente para geração de eletricidade, calor, transporte, fabricação e consumo. Então, por exemplo, a agropecuária mundialmente representa 12% dessas emissões. Uso da terra, mudança do uso da terra e silvicultura, 6,5%. Processos industriais também entra na contabilidade, principalmente para a produção de materiais ou para setores que a gente chama hard to abate, que são processos industriais que por si só são muito consumidores de energia na produção. E aí a gente pensa na indústria química, no cimento e no aço. E também é importante destacar, os resíduos têm aí uma contribuição, incluindo os aterros sanitários na emissão de metano de aproximadamente 3,2%. Aproveito aqui para falar que o WRI, como um instituto de pesquisa global, tem uma plataforma que se chama Climate Watch, que permite ver toda essa evolução das emissões dos gases de efeito estufa e que todo ano a gente produz aí uma análise de quem são os top 10 emissores do mundo, né? Hoje, os top 3 de gases de efeito estufa são China, União Europeia, olhando a União Europeia como um bloco dos 27 países, e os Estados Unidos. Esses três contribuem para 42,6% das emissões globais. Então, é muito representativo, principalmente quando a gente pensa que os últimos 100 países da lista, eles só representam 2,9% das emissões, ou seja, quase 3%. Ok, então a gente sabe que existem responsabilidades diferenciadas para cada país. Mas queria que a gente investigasse agora quais são as ações concretas que cada país pode ter para reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. É importante destacar que, em termos de resposta global para as emissões, o Acordo de Paris prevê que cada país apresente ao Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima um documento que contenha o seu plano de redução de emissões, que a gente chama de mitigação, de adaptação e, para o caso dos países do Sul Global, as necessidades de financiamento, transferência de tecnologia ou de capacidades para implementar a sua rota de redução de emissão. E aí, por meio desse documento, os países, que são as contribuições nacionalmente determinadas, a gente utiliza muito a sigla NDC em inglês, que os países apresentam a cada 5 anos quais são as suas estratégias de desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa. Além disso, os países também são convidados a apresentarem estratégias de longo prazo, ou seja, qual que é a visão do país até 2050 para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O Brasil figura dentro do top 10 das economias do planeta. Entretanto, o perfil de emissões brasileiro é um perfil diferente das grandes economias do planeta. Como é que o perfil das emissões de gases de efeito estufa do Brasil se compara ao dessas grandes economias?
É extremamente importante entendermos qual que é o perfil do Brasil, porque ele é completamente diferente das outras economias. Então, não tem receita de bolo para a questão climática, a não ser o objetivo comum, que é a busca da redução de emissões de gás de efeito estufa, mas quando você olha para a questão da adaptação, do financiamento, você precisa ali de várias receitas para que o dinheiro possa chegar na ponta, para estratégias de mitigação também. Porque o perfil dos países é diferente, né? O Brasil é considerado hoje o 7º maior emissor do mundo, mas apesar dessa alta colocação, é importante destacar que é com uma participação aproximada de 3% das emissões anuais. E por que os dados do Brasil diferem do resto do mundo, né? As mudanças do uso da terra, que incluem desmatamento, e aí a gente pode pensar no desmatamento não só da Amazônia, mas dos outros biomas, por exemplo, como Mata Atlântica, Cerrado, representam aproximadamente 50% das nossas emissões. Seguido do setor da agropecuária, que representa aí aproximadamente 27% das emissões brutas do país. Energia vem só em terceiro lugar. Então, quando você olha o gráfico do que acontece no mundo e você olha o gráfico no mundo de forma agregada e você olha o gráfico do Brasil, você vê que tem uma diferença por conta da matriz elétrica brasileira, que é bem mais limpa do que o resto das matrizes elétricas dos outros países, mas principalmente porque a gente tem um grande problema a ser enfrentado, que é o desmatamento. A economia do desmatamento, ela é ilegal, então ela é a maior contribuidora. Uma das formas, inclusive, de se combater o desmatamento e assim reduzir fortemente as emissões de gás de efeito estufa do Brasil são ações de comando e controle para inibir essa economia ilegal. Agora, se a gente pensa num processo econômico do Brasil, a segunda fonte de emissão, que é a agropecuária, é o setor econômico que mais contribui. E aí podemos pensar também na indústria, né? A setor industrial do Brasil contribui com aproximadamente 6% em relação ao perfil de emissões. É importante dizer também que o setor industrial do Brasil passou nos últimos anos, né, por uma desaceleração, então hoje tem uma participação menor no PIB da economia, mas mesmo assim olhando, né, o perfil de emissões. Por isso, inclusive, que nos últimos anos, né, ficou-se muito em alta a discussão sobre o controle do desmatamento e a desregulação das políticas ambientais de comando e controle do último governo federal, e celebrou-se muito, né, quando a Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente, tendo em vista a perspectiva e a expectativa de que o Brasil passasse, a partir de então, a ter um mecanismo de comando e controle mais rígido e que pudesse ter um controle do desmatamento, né? Os dados mais recentes do desmatamento no Brasil são contraditórios, vamos dizer assim, né? Se na Amazônia a gente tem um aumento da proteção, uma redução do desmatamento, por outro lado a gente vê que no Cerrado e no Pantanal há um aumento do desmatamento. De que maneira as políticas brasileiras de redução de emissões de gases de efeito estufa têm evoluído nos últimos anos, né? Como o Estado brasileiro tem se portado diante da necessidade de reduzir as emissões? Quando olhamos historicamente, é importante destacar que em 2009 foi, digamos, homologada, né, a primeira lei, que é a lei que se refere à Política Nacional de Mudança do Clima, né? Então, estamos completando aí em 2024 15 anos da PNMC. E de lá para cá, o Brasil teve alguns sucessos por alguns momentos em termos de redução do desmatamento, com picos em outros momentos, e agora redução na Amazônia, mas com aumento no Cerrado, o que você traz muito bem aí na sua pergunta. Mas, de forma geral, o que o conjunto de dados indica, né, e essa é até uma análise trazida pelo Observatório do Clima, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil que trabalham com a temática aqui no Brasil, é que a curva de emissões do Brasil permanece essencialmente igual antes da adoção da Política Nacional sobre Mudança de Clima. O que é importante destacar é que há uma vontade muito grande dessa nova administração de endereçar a questão climática, de
endereçar a questão ambiental. Então, em novembro do ano passado, 2023, o governo brasileiro submeteu uma atualização da sua NDC ao secretariado da Convenção Quadro, com compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, é importante destacar que nessa nova janela de oportunidade que temos para acelerar, e a necessidade de acelerar, porque já vivemos num momento de emergência climática, o compromisso do Brasil é de reduzir em 48% até 2025 as suas emissões e 53% até 2030 em relação a uma linha de base de 2005. É importante destacar também que todos os setores precisam contribuir e, para além do compromisso da NDC, nós temos visto dentro do governo federal iniciativas para deixar a agenda climática cada vez mais transversal. A agenda climática, ela não deve ser somente responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, do Brasil ou de qualquer outro país no mundo. É uma questão que tem impactos econômicos e sociais e, por isso, os outros ministérios precisam também não só de um entendimento da agenda, mas como eles agregam a agenda na sua tomada de decisão, na formulação de políticas públicas, pensando os indicadores. Podemos destacar aqui no Brasil planos de transformação ecológica. Esse plano foi lançado pelo Ministério da Fazenda na COP28 em Dubai no ano passado e tem por objetivo promover uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos, pensando um desenvolvimento sustentável. Ainda aguardamos aí quais vão ser os próximos capítulos, mas já é um indicativo de que o Ministério da Fazenda vê a agenda de clima como de alta relevância para o seu planejamento e podemos pensar também em outras iniciativas, como a iniciativa do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que lança o Nova Indústria do Brasil, que é um programa que busca também ali, através de instrumentos tradicionais de políticas públicas, né, pensando subsídio, empréstimos, ampliação de investimentos, mas com incentivos para que seja uma industrialização verde. Podemos pensar aí também em questões conectadas ao Plano Brasileiro de Baixa Agricultura, o Plano ABC+. Então, toda essa agenda, quando ela começa a se movimentar no que a gente chama de nível doméstico, permite a transversalidade do tema de clima. Esse setor que promove essa economia ilegal também significa uma barreira, né, para o enfrentamento da crise climática e para a promoção da redução das emissões. E o que eu queria te perguntar é justamente isso. Na sua opinião, quais são as maiores barreiras que hoje a gente enfrenta no Brasil para a redução das emissões dos gases do efeito estufa? Não tem uma única resposta para reduzir a curva de emissões do Brasil. Nós precisamos trabalhar com uma caixa de ferramentas. Certamente, a ferramenta do comando e controle para ação de desmatamento é essencial. Sem ela, não tem como combater a ilegalidade e trazer, né, os números que da ilegalidade, que tem uma questão econômica, mas também tem uma questão de impacto nas emissões. Mas também é necessário olhar a parte de incentivos econômicos, né? Incentivos econômicos são necessários para a conservação de áreas naturais, para a recuperação de áreas degradadas, para a restauração ecológica. Você também precisa de parte de incentivo econômico para promover a descarbonização da indústria do Brasil, porque é somente com essa descarbonização que você vai conseguir lá. Incentivo econômico para mudar, por exemplo, a questão de aterros que existem no país e que são responsáveis ali pelas emissões dos resíduos, e também a necessidade de se ter um debate participativo com a sociedade, que é qual a trajetória de desenvolvimento que nós queremos, né? Então, o debate da energia no Brasil também é um debate necessário sobre a questão dos combustíveis fósseis. Qual que é o modelo de desenvolvimento que o país quer? É um modelo que vai gerar riquezas e, ao mesmo tempo, promover a recuperação das áreas degradadas,
ligadas à conservação da biodiversidade, à redução das emissões de gás de efeito estufa. Então, um modelo que promova inclusão social e que possa também nos colocar numa trajetória de uma economia de baixo carbono. Ou seja, as barreiras são enormes, elas não são fáceis de serem superadas, mas é necessário. Não temos outro caminho a não ser enfrentar essas barreiras, porque senão elas só vão aumentar e a hora que a gente se der conta de que, como você falou, né, esse é o planeta A, não tem planeta B, as perdas vão ser muito maiores. Eu gosto desse comentário que você faz da necessidade da intersetorialidade e da transversalidade da discussão climática, tendo em vista que, por muitas vezes, a discussão climática é colocada na mesma caixinha da discussão sobre meio ambiente, quando, na verdade, a discussão climática ela é também sobre meio ambiente, né? Mas ela afeta a vida das pessoas e a vida do planeta de diversas maneiras, né? Então, a discussão sobre mudanças climáticas é uma discussão sobre meio ambiente, mas é uma discussão sobre modelo de desenvolvimento, é uma discussão sobre cidades, é uma discussão sobre educação, é uma discussão sobre segurança pública, né? À medida que ela potencializa os impactos e potencializa as desigualdades que já existem, é uma discussão sobre as diversas faces, né? É uma discussão sobre os diversos setores da vida. Recentemente, se eu não me engano, foi no ano passado ou talvez num ano retrasado, foi divulgada uma pesquisa que aponta que a porção leste da Amazônia, ela não é mais tão capaz assim de, entre aspas, sequestrar o carbono. Pelo contrário, né, que é uma região que tem emitido mais carbono do que sequestrado. E a cidade brasileira que mais emite gases do efeito estufa, por mais estranho que pareça, não é São Paulo. Tampouco o Rio de Janeiro. É São Félix do Xingu, no Pará. Quando a chuva cai e a rua inunda, ou quando a gente tem uma onda de calor muito intensa, isso tem impacto nas nossas vidas e, com certeza, impactos econômicos, né? O impacto econômico, por exemplo, da reconstrução de uma cidade afetada por uma quantidade colossal de chuva é muito grande. E o que eu queria te perguntar é justamente isso. Como as mudanças climáticas elas podem afetar a economia brasileira se as emissões de gases do efeito estufa não forem controladas? Temos uma ordem de grandeza, mas a mensuração deles ainda não é totalmente real, porque só quando a tragédia acontece dá para entender o tamanho da dimensão dela, né? As modelagens econômicas têm evoluído muito para poder tentar captar os riscos climáticos e internalizar dentro dos modelos, mas, por exemplo, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul nos mostram que a perda de PIB do estado, a necessidade de reconstrução de cidades inteiras no estado, debates até se algumas cidades devem ser reconstruídas onde elas existiram desde sempre, né, desde a sua criação, porque elas continuarão sujeitas a outros eventos climáticos extremos. Então, tem alguns números, né? Por exemplo, em 2017 podemos colocar que o Brasil perdeu 2,4 milhões de toneladas da sua produção de soja e milho devido a uma infraestrutura inadequada que traz um prejuízo de 2 bilhões. A gente tem esses números, né? O quanto a tragédia no Rio Grande do Sul vai impactar o PIB do estado. Então, ter esse olhar, ele é muito importante para o tomador de decisão, porque ele consegue internalizar o custo, e aí o custo da inação, o custo de não fazer nada, vai ser maior do que o custo da ação. Então, essa é uma forma também de chamar a atenção para o problema das mudanças climáticas, para mostrar, não fazer nada tem um custo econômico, um custo social, um custo ecológico muito maior do que se fazer. Então, se o que parece agora como um gasto, na verdade é um investimento que você está fazendo para evitar uma perda lá na frente. E essa narrativa, ela é muito importante de ser utilizada para os diferentes tomadores de decisão, para que ali você olhe assim, se eu aloco o recurso da forma mais racional, a forma mais racional de se fazer a alocação de recurso levando em conta os riscos climáticos. Não há outra forma racional de se fazer
fazer alocação de recursos que não seja essa. A gente já abordou a desigualdade internacional, em que determinados países, China, União Europeia, como um conjunto de países, e os Estados Unidos representam mais do que 45% das emissões de gases de efeito estufa planetárias, mas me parece que ainda há uma desigualdade em uma escala menor, ao observar as pessoas, a humanidade, né? Os agentes que promovem a emissão desses gases. E aí tem dados, por exemplo, que apontam que são as pessoas mais ricas, aquelas que possuem hábitos de vida que produzem e emitem mais gases do efeito estufa. Mas não só o seu hábito de vida, né? Essas pessoas com muita riqueza, na maioria das vezes, são donas de tamanha riqueza porque também são donas dos meios de produção, ou seja, fábricas, indústrias, grandes comércios, né, que na própria atividade produtiva está associada inerentemente à emissão desses gases. Em contrapartida, ao observar as pessoas mais empobrecidas, a gente repara que as emissões advindas dessa classe social, elas são muito reduzidas, né? Então, há responsabilidades diferenciadas. Eu queria que você tratasse um pouco dessa diferença, dessa desigualdade, né? Porque ao observar os impactos da crise, a gente consegue fazer um entendimento inversamente proporcional, a partir do momento em que são as pessoas mais empobrecidas aquelas que têm maior potencialidade de sofrer com os impactos da crise climática, né? Exato. O princípio de responsabilidade comum mais diferenciada é o princípio norteador da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e é retomada no Acordo de Paris, porque exatamente essa dinâmica, né? Historicamente, né, para além de quem são os top 10 emissores do último ano, é importante olhar quem historicamente é responsável pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, né? É uma soma cumulativa. E hoje, quando você vê quais são os países mais afetados, são as nações que menos contribuíram para isso, né? Do ponto de vista das negociações internacionais, há uma mobilização muito grande desses países que muitas vezes são países pequenos, sem muitos recursos financeiros, ou seja, não possuem grandes corpos diplomáticos, que se unem. Então, por exemplo, tem a Aliança das Pequenas Ilhas, porque há, assim, indicação da ciência de que a nação que eles vivem, né, o território que eles vivem, vão desaparecer, né? Com a subida do mar, vai deixar de existir. E de que forma que aquele país contribuiu para a emissão de gás de efeito estufa, né? Nós temos tido uma discussão cada vez maior também sobre a questão de perdas e danos. Não é só financiamento para apoiar ações de mitigação e de adaptação, mas reconhecendo exatamente nessa lógica de que você terá danos irreversíveis e que você terá perdas que vão acontecer. Então, nós temos também visto cada vez mais, e é muito importante que cresça ainda mais o debate sobre racismo ambiental aqui no Brasil e, como eu disse anteriormente, né, essa lente da justiça climática como uma lente transversal para as ações climáticas, para exatamente endereçar um desses pontos, que é que os mais vulneráveis, que foram os que menos contribuíram para o problema que todos nós enfrentamos, estarão ali na linha de frente das consequências das alterações climáticas. Então, é um problema de justiça quando a gente olha do ponto de vista internacional, mas também do ponto de vista nacional, e que precisa ser endereçado de uma forma muito séria, muito robusta e com um debate participativo. Não existe um debate para endereçar a questão de justiça climática sem as pessoas mais afetadas, né? Miriam, e por final eu queria te pedir algumas recomendações de leitura, de filme, de série, de música. Pode ser tanto a ver com a discussão sobre emissões, sobre mudanças climáticas, e pode ser também um conto, uma crônica, enfim, um filme
fantasia? O que você tá ouvindo? O que você tá assistindo? Bom, eu acabei de ver aqui no YouTube um pouquinho antes de entrar, e não é para fazer um super jabá do WRI, mas é porque ficou um produto muito legal, que é uma série de vídeos sobre a importância de regenerar a floresta e produzir alimentos na Amazônia, né? Que é uma composição de 4 vídeos que sistematizam brevemente a experiência de trabalhar do planejamento, a implementação e a restauração em assentamentos da reforma agrária na Amazônia. Miriam, muito obrigado pelo papo, pelo seu tempo. E assim que a gente tiver a divulgação do podcast, eu mando para ti também e para o WRI, com certeza. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Bruno. É um tema muito relevante, espero que tenha sido numa linguagem bem clara para podermos furar a bolha e engajar cada vez mais, porque é um tema que vale a pena. Você que vai em shows ou festivais como Rock in Rio ou a turnê da Bethânia e Caetano, já parou para pensar no impacto que um evento desse tamanho causa no meio ambiente? A Boomerang faz um trabalho que talvez você nem perceba, mas que faz toda a diferença nos bastidores. Estamos em grandes eventos pelo Brasil, unindo sustentabilidade e inovação há mais de 10 anos, ajudando nossos clientes com soluções de impacto positivo. Seja na neutralização de carbono, gestão de resíduos ou criação de estratégias sustentáveis, nosso time transforma desafios ambientais em ações concretas. Imagina um evento incrível com impacto positivo para o planeta. A gente faz isso acontecer. Nosso lema é simples: sustentabilidade que vai além do discurso, com resultados que você vê e sente. Curtiu? Então segue a Boomerang nas redes sociais e fique por dentro das nossas ações. Vamos juntos criar um futuro mais sustentável, um evento de cada vez. Esse foi o Minuto com a Boomerang. Se você está ouvindo esse podcast, saiba que você ganhou 10% de desconto na loja Brook com o cupom Só Tem Esse, tudo junto, sem acento. A Brook é uma iniciativa positiva que incentiva e acredita no poder do coletivo. Por isso, apoia o Planeta A e convida você a fazer a diferença com a gente. #VemDeBrook. Nesse episódio, nós aprendemos que, historicamente, são os países do norte global e as grandes indústrias poluidoras os verdadeiros responsáveis pela crise climática que a gente vive. Entendemos também que, diferente do resto do planeta, o Brasil não emite a maior parte de suas emissões pela atividade industrial, ou seja, pela queima do petróleo ou do carvão mineral, mas sim pela agropecuária e o seu desmatamento associado. Também vimos que é possível construir um caminho de saída desse cenário, que passa por uma transição energética justa. Mas isso a gente conversa mais pra frente, combinado? Muito obrigado por você ter ouvido o Planeta A até aqui. Até o próximo episódio. Esse episódio foi produzido por mim, Bruno Araújo e Matheus Vasconcelos, editado por Matheus Vasconcelos. O Planeta A conta com estratégia e design feitos por mim e Rodrigo Malafaia. Até o próximo episódio.